Graça e paz, queridos. Está faltando o som aqui. Vê aí, Fred. Está chegando. Graça e paz, queridos. Agora foi. Quem estava aqui domingo passado ou acompanhou a mensagem pela internet? Levante uma das suas mãos. Muito bem, vários irmãos. Então, o julgo dessa pergunta ou das perguntas que eu farei recairá sobre vocês. Tá bom? Combinado? Qual foi o tema da mensagem do domingo passado? Quem sabe? Quem sabe? Só levantar a mão assim. Quem sabe o tema? Uma? Só uma? Duas? Dois irmãos? 3, 4, 5. Levanta com fé, assim, viu, Socorro? Eu sei. Qual foi o tema do domingo passado? Pedir e receberei. Então vocês vão receber um brinde agora. O diácono Fred vai entregar a vocês um brinde. Esse brinde foi uma lembrancinha que nós recebemos de um vizinho nosso, do novo templo. Mora em frente, na verdade um casal. E ele mandou isso para nós, para a nossa igreja. Na verdade, já tinha mandado uma lembrancinha no aniversário da igreja também. E eles provavelmente estão acompanhando essa programação agora, porque eles não perdem nenhuma programação online. A esposa tem uma enfermidade e disseram que estão loucos para que nós assumamos logo aquele endereço para poder, inclusive, participar da ceia, porque ali o diácono vai em frente e vai entregar a ceia na casa deles. Então, vocês ganharam esse brinde. Mas o presbítero Anderson também ganhou aqui. É um protetor de cartão de crédito por aproximação, para você colocar o seu cartão de crédito e não receber nenhum golpe. Seu cartão de crédito. A outra alternativa é ligar para a empresa e cancelar a aproximação. É mais fácil. Mas esse é um golpe muito comum. As pessoas estão indo com a máquina de cartão de crédito se aproximando de você assim, a sua carteira, para usurpar, né, o seu dinheiro. Nós agradecemos. A outra pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: como pedir e receber, de acordo com o sermão de domingo passado, qual foi o texto que nós utilizamos? Quem lembra do texto? Mateus 7. Ali a irmã ganhou outro presente, olha lá. Irmã Ivone ganhou outra lembrancinha, se tiver ainda aí. Mateus 7, de 7 a... Aí está puxando muito, pastor. Mateus 7, de 7 a 12. E os três conceitos fundamentais aí para pedir e receber são pedir, buscar e bater a porta certa. Hoje nós vamos estudar um outro conceito que, quando deixado de lado, é um impedimento muito sério para que não recebamos as nossas petições e orações a Deus. Ele tem mais 3 aí até o final. Ele tem a ver com o aspecto comportamental. Comportamental. Eu ousaria dizer que você poderá orar bastante, você poderá buscar e ir atrás da resposta divina, do discernimento, se aquilo é da vontade de Deus ou não, e bater a porta significa insistir mesmo nas suas campanhas pessoais, enfim, atrás da resposta de Deus. Mas se você não observar o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7, não vai adiantar. Você vai orar, vai buscar, vai bater e a porta não vai se abrir. 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. O sermão de hoje ele não é pascual, tá? Nós vamos pregar um sermão pascual no próximo domingo, que é o domingo de Páscoa. Nós estamos celebrando hoje com as crianças, mas domingo tem culto, tá, irmãos? Vocês não estão liberados, não. Domingo tem culto aqui, presencial, todo, né? Se você não puder, acompanhe à distância mesmo, mas tem culto. 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. Nós vamos aprender que um bom comportamento na união conjugal libera as bênçãos de Deus. Se você souber se comportar como esposa e como marido, você vai liberar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se não souber, você pode orar, fazer campanha, subir monte, fazer jejum, se sacrificar, se chicotear se você quiser, subir escadaria de joelho, fazer qualquer sacrifício que não vai adiantar. Deus não vai te responder se você não agir dessa forma. Então, 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7, diz assim: mulheres, sede vós igualmente... Só as mulheres vão repetir essa palavra. Sede vós igualmente? Muito bem. Difícil essa palavra para vocês? Teve gente que fez assim. Vamos conversar sobre ela.
igualmente submissas a vosso próprio marido, piorou mais ainda, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas ou não se interrompam as vossas orações. Graças a Deus pela sua bendita e poderosa palavra. Nós poderíamos dizer que, além das instruções práticas contidas na epístola de 1 Pedro, que são diversas, nós temos um tema central dessa epístola. E esse tema central ele vai ganhar mais força ao final da epístola, a partir do capítulo 4, 5, que é o tema das tribulações, aflições, que nós cristãos sofremos neste mundo por conta de sermos fiéis à palavra de Deus. E no meio dessa temática de aflições, de perseguições e de lutas, entra o tema do casamento. Que interessante. Será que o apóstolo Pedro estava pensando nisso, nas aflições causadas pelo casamento, pela esposa ou pelo marido? Ou será que o casamento é uma espécie de aflição que nós temos que vencer nessa vida? Para alguns talvez seja, né? Para alguns uma bênção, uma maravilha, para outros um sofrimento que parece eterno nessa vida. E no capítulo 3, então, ele vai trazer várias recomendações a esposas e também aos maridos a respeito da vida conjugal. Se nós observarmos bem essas recomendações, nós ganharemos muitos presentes divinos, muitas respostas às nossas orações, inclusive vós que sois esposas, as conversões, transformações, revitalizações, avivamentos que acontecerão na vida dos vossos esposos. Quantos aqui oram pela conversão do esposo? Hoje você vai aprender de forma prática como isso pode ocorrer através do seu próprio comportamento. Há muitas esposas, como eu disse, que oram, que perseveram em campanhas, estão nas reuniões de oração, estão clamando a Deus por anos e anos a fio pela conversão dos seus maridos, mas isso não acontece por conta da não observação dos conceitos que estão aqui, que são comportamentais de uma esposa dentro do casamento. E aí o apóstolo Pedro ele vai falar, em primeiro lugar, de submissão, que é uma palavra, inclusive, muito mal compreendida, não só pelas mulheres, pelas esposas, mas por todos nós. Quando nós olhamos aí o capítulo 2, a partir do versículo 13, nós temos o início de recomendações de submissão, onde o apóstolo Pedro usa a palavra hipotasso, uma palavra grega que significa a submissão de um soldado ao seu superior, por exemplo, de um capitão ao seu general. Então, é um termo militar que ele está usando aqui para falar que nós temos que ser submissos às autoridades governamentais, políticas, mesmo que aparentemente elas não sirvam a Deus. O texto diz que elas são ministras ou ministros de Deus aqui na terra. Às vezes, dá vontade de se rebelar mesmo e falar bastante mal e não orar pelas nossas autoridades.
Mas o texto diz que nós temos que obedecer a elas, como diz lá também em Romanos capítulo 13, que toda autoridade é instituída por Deus. Então a palavra grega utilizada aqui é essa, é de um respeito, é de uma confiança que nós prestamos a essas autoridades governamentais, inclusive orando por elas, pela conversão delas, pela transformação delas, para que o nosso país, para que a nossa cidade, para que a nossa região seja abençoada. Em seguida, o apóstolo Pedro ele vai falar da submissão que servos, que funcionários, que empregados devem ter em relação ao seu senhor, ainda no capítulo 2. E vai usar a mesma expressão, hipotasso, para falar desse respeito, dessa consideração, dessa confiança que esse servo deve ter no seu senhor, mesmo que ele aparentemente não sirva a Deus. Esse funcionário, esse empregado, esse servo, esse escravo, nesse contexto, ele vai ganhar, inclusive, a confiança, a admiração do seu senhor, se for submisso. E aí nós entramos no capítulo 3, onde o apóstolo Pedro vai usar a mesma palavra, hipotasso, para falar da submissão das mulheres, das esposas, ao seu marido, aos seus maridos. No capítulo 5 também, versículo 5, a mesma expressão vai ser usada para falar do respeito que os jovens devem aos mais velhos, aos idosos. A mesma reverência, o mesmo cuidado, o mesmo respeito, a mesma confiança. Então nós temos aqui já uma ideia do que seja essa submissão que a esposa tem que ter para com o marido. A esposa deve ser submissa ao marido no sentido de que ela confia nele como um general, como um capitão, para inclusive protegê-la e proteger aquela casa. Para prover o sustento, para ser o guia, para dirigir a casa. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas meu marido não é nada disso. E agora? Por conta disso, o apóstolo Pedro ele vai nos oferecer aqui um testemunho de uma mulher santa, piedosa, temente a Deus, uma mulher crente, nos versículos 5 e 6. Você prestou atenção? Que exemplo é esse? Quem é essa mulher? Sara, esposa de Abraão. Quem foi Abraão? O pai da fé, o patriarca dos patriarcas. Um homem chamado por Deus. Um homem exemplo para todos nós, mas um homem difícil. Um marido difícil. Quer que eu lhe prove isso? Quando você vai lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver que Abraão recebe um chamado de Deus. Qual é o chamado? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Pegou tudo que tinha, empacotou, pegou seus camelos e pernas para que te quero. E o que Sara fez? Ficou em casa? Disse, eu não vou com você de jeito nenhum, sem saber para onde nós estamos indo, sem olhar o Google Maps, de jeito nenhum. Se você já fez a reserva naquele hotel 5 estrelas, não vou de jeito nenhum. O que ela fez? Foi com ele. Sem saber para onde ia. Você iria com seu marido, se ele dissesse assim, Deus me deu uma revelação aqui, eu estou saindo de casa amanhã, vamos arrumar tudo, agora de noite, não vai nem dormir direito, arruma aí as crianças, a bagagem, nós vamos partir, mas vamos para onde? Não, Deus vai mostrar o caminho. Você iria com seu marido? Sim ou não? Não. O que Sara fez? Saiu com ele. Se não bastasse isso, veio uma fome na terra, capítulo 12 de Gênesis, e Abraão teve que fugir para onde? Você lembra? Você pode olhar inclusive aí. Uma fome, Abraão fugiu para onde? Para o último lugar que ele poderia fugir. Egito. Egito na Bíblia é sinônimo de mundo, de idolatria, de pecado, de mundo pecaminoso, depravado e caído. Essa ideia é de cativeiro, Egito. E Abraão vai para o Egito. E no caminho para o Egito, ele olha para sua esposa e fala assim, você é bonitona, hein? Você é linda. Não tem isso com a gente, não sei se você marido tem isso, mas de vez em quando você olha para sua esposa assim, hoje você está arrebentando. Né? Você percebe a beleza dela. E ele olhou e falou assim, isso não vai dar certo no Egito. Quando você chegar no Egito, o faraó botar o olho em você, perdi. Você faz o seguinte, a ideia é dele, foi Deus que mandou ele fazer. Você faz o seguinte, quando chegar lá, você diz que você é minha irmã. Olha a ideiazinha dele.
E você acha que ele estava pensando em Sara? Não, ele estava pensando nele. Porque quem ia perder o pescoço era ele. Sara seria apanhada para o harém lá, para participar da corte de Faraó. E o que ela faz? Ela diz, não faço de jeito nenhum, não vou fazer isso. O que ela faz? Ela é o quê? Submissa a ele. Aí ela diz, ou eles dizem que ela é irmã dele. Faraó foi lá, pegou, trouxe para a corte, e Deus entra em cena. Veja só, mesmo que você tenha que se submeter ao seu marido, obedecer ao seu marido, e seja até alguma coisa errada, confia que Deus vai estar ao seu lado para te proteger. Sara estava lá, e Deus enviou uma peste, uma praga para o palácio de Faraó e para o Egito. O que eles perceberam? Tem alguma coisa errada aí. E eles perceberam que Sara era esposa de Abraão. Então vem Faraó e diz para assim, toma essa mulher e vai embora daqui, não quero saber mais de vocês não. Lá vai Abraão pelo caminho, e Sara vai atrás dele. Era submissa, por isso que Deus a abençoou. Você pensa que Abraão aprendeu a lição? Sim ou não? Você acha que ele aprendeu? Abraão não era fácil não, gente. Quando chegou no capítulo 20 de Gênesis, Abraão fez a mesma coisa quando ia se encontrar com Abimeleque. Você lembra lá do Egito? Não deu muito certo não, mas agora vai dar. É o seguinte, quando a gente chegar lá, e Abimeleque colocar os olhos de vocês, não vão dizer que você é minha irmã. A mesma coisa aconteceu. E novamente Deus entra em cena para livrar Sara das mãos de Abimeleque e devolvê-la para Abraão. Por que isso aconteceu? Porque Sara era submissa ao Senhor e sabia que Deus tinha um plano no coração e na vida de Abraão. Deus tinha um chamado na vida de Abraão, por isso que ela era submissa e confiava no Senhor. E foi chamada de mulher santa aqui no texto. Pedro está elogiando o comportamento dela, dizendo que ela é uma mulher santa, padrão para vocês, esposas. Então você tem que entender que Deus tem um plano na vida do seu marido, por mais difícil que ele seja. Por mais mentiroso às vezes que ele seja. Por mais covarde que ele seja. Por mais descrédulo que ele seja, zombador, escarnecedor do evangelho, você tem que acreditar que Deus tem um plano na vida dele. Então você precisa respeitá-lo, amá-lo, honrá-lo, caminhar com ele. Pastor, e se meu marido me mandar atirar de um precipício? Não, peraí, vamos conversar primeiro, né? Vamos conversar. Não é bem por aí. Mas veja que você tem que ter esse comportamento. Então, ser submissa aqui é fundamental. Ser submissa não significa ser inferior. Pode repetir comigo? Ser submissa não significa ser inferior. É que eu provo isso para você? Jesus foi submisso aos seus pais. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, diz que José e Maria foram para Jerusalém, chegaram em Jerusalém para uma festa, e quando foram embora esqueceram de Jesus. Já esqueceu seu filho em algum lugar? Na festa, dentro do carro? Não, não é graças a Deus, né, Cláudio? Nunca, mas tem gente que esquece. Larga para trás. Eles esqueceram de Jesus na festa. Quando estavam no meio do caminho, cadê Jesus? Voltaram. Onde Jesus estava? Aprendendo no templo, com os sábios do templo. O que eles disseram para Jesus? Vem conosco, vamos embora. Pé na estrada. O que Jesus fez? Não vou de maneira. Eu sou o filho de Deus, estou aqui aprendendo, estou aqui ensinando também. Não vou de maneira nenhuma. Foi isso que aconteceu? Lucas 2,51? Não. O texto diz que Jesus lhes era submisso. É a mesma expressão. E era Jesus, gente. Então veja que ser submisso não tem a ver com ser inferior. Significa um respeito amoroso que Jesus tinha pelos seus pais. Quer ver outra coisa? Ser submisso também não significa ser subalterno ou subalterna, ou escravizado ou escravizada, ou humilhada ou humilhado, dependendo da situação. Ser submisso significa estar numa posição de reconhecimento de que você é protegida, é especial para o seu marido. O papel dele é te proteger, já vamos chegar lá, no papel dele. Então veja que muitas vezes essas expressões relacionadas à submissão são tomadas e as mulheres e as esposas resistem a esse conceito de submissão e por conta disso deixam de ser mais abençoadas na sua vida conjugal,
deixam de influenciar os seus esposos. Então, o primeiro conceito aqui que nós entendemos é que a mulher submissa, repita comigo, a mulher submissa ganha o seu marido para Cristo. A mulher submissa ganha o seu marido para Cristo. E muitas têm pecado nisso, menosprezado esse conceito e não têm influenciado o seu marido. Um segundo conceito que nós aprendemos aqui, está lá, acompanhem comigo, no versículo 3, é que a beleza interna é mais importante. Repita comigo, a beleza interna é mais importante. Claro que quando seu marido olhou para você, ele não viu a beleza externa ou interna, ele viu a externa. É ou não é? É ou não é? Quando você olhou para sua esposa pela primeira vez, você não viu a beleza interna dela, você não tem os olhos de Deus para sondar o coração interior, você olhou externo. Mas o que mantém um relacionamento, o que mantém o casamento e faz com que a esposa seja abençoada, é o que ela tem por dentro, no seu coração. E aí o texto vai dizer que não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, como adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, aquilo que não se corrompe, que não perece, porque o de fora, o externo, vai se corromper. Os anos vão passar. Nós vamos envelhecer. As roupas se desgastam, as joias se perdem ou são levadas. Tudo que é material perecerá, mas o verdadeiro tesouro que está no coração, esse permanece, é o que mantém o relacionamento. Então a ideia aqui é de que a mulher, em vez de focar, em vez de se preocupar somente com o que é exterior, veja que Pedro aqui, no original inclusive, a ideia é essa, ele não está dizendo que a mulher não possa se arrumar. Ele não está dizendo que a mulher não possa arrumar o cabelo, pentear o cabelo, se maquiar, usar cosméticos. Ele está dizendo que o foco não é esse. Aliás, uma vida cristã relaxada não agrada a Deus. Então, nós temos que, de fato, cuidar do templo do Espírito, que é o nosso corpo. Mas o que ele está dizendo aqui é que você, esposa, não pode ser fixada, não pode ser apegada a questões externas, mais do que você é apegada ao seu interior, que é onde o Espírito Santo de Deus habita em você. É de onde irradia o brilho do Espírito através de você. É de onde você fará a diferença na vida do seu esposo e na sociedade e por onde você for. Então veja que há esse destaque aqui para o que é incorruptível. E esse tesouro, essas joias internas, são descritas aqui como um espírito manso e tranquilo. Veja aí, o versículo 4. E isso é de grande valor para Deus, ou seja, Deus valoriza muito mais isso do que as questões externas. Uma pesquisa foi feita há 10 anos atrás, inclusive a Avon participou, e detectou, há 10 anos atrás, detectou que uma mulher vaidosa gasta de 35 a 40 mil reais por mês, algumas por mês, por ano, por ano em questões estéticas. Então, unhas, cabelos, produtos estéticos, tratamentos estéticos, estica dali, estica de cá. 35 a 40 mil reais anuais, em média. Bilhões de dólares são gastos anualmente pela indústria ou na indústria de cosmético por mulheres, que segundo a Avon, 81% delas estão preocupadas com o exterior para aumentar a sua autoestima. Então elas entenderam que se elas estiverem bem por fora, por dentro elas estarão melhor ainda. O contrário do que o texto está dizendo, que o texto está dizendo que a coisa funciona de dentro para fora. Para você que é solteiro, meu jovem querido, o que você está procurando? Uma mulher com uma grande autoestima interna ou externa? Claro que interna, pastor, é mais barato, né? Muito mais em conta. Imagina você com uma varoa aí, com uma grande autoestima externa, né? Tem que trabalhar duro, camarada. Sustentar essa varoa aí.
gastando aí 50 mil anuais, né, só em produtos estéticos, só em tratamentos estéticos. É, o dinheiro. Veja bem, nós não estamos pregando contra isso. Há igrejas que usam isso para pregar contra, dizendo que você não pode passar um batom, uma maquiagem, não pode cuidar das suas unhas, não pode cuidar do seu cabelo, né? Eu, lá em casa, sou muito observador com a minha esposa. Eu estou sempre observando e tal. E, claro, valorizando sempre o que é interno, mais do que externo, com certeza. Né? Inclusive pelo bolso, mas eu sou observador nisso. E na igreja também, né, a gente prega e ensina o que Pedro está ensinando. Pedro está ensinando aqui uma beleza integral. Que equilibra o interno e o externo nessa mulher de grande valor, que vai influenciar, inclusive, o seu marido nesse aspecto. Então, para a mulher aqui, há dois conceitos fundamentais para a esposa. O primeiro, a submissão respeitosa, amorosa, porque ela reconhece o propósito de Deus na vida do seu esposo e tem um objetivo. Não é ganhar o seu esposo com discurso. Pedro não está dizendo aqui que ela tem que ganhar o esposo com discurso, com pregação, que você tem que pregar para o seu marido, usando palavras. O que ele está dizendo aqui? Que sem palavras ela vai ganhar o marido com o seu testemunho. É o segredo. E segundo, com um comportamento modesto, valorizando o que é interno, as suas qualidades internas, as suas virtudes, seu caráter, a sua integridade, a sua verdade. E é isso que fará a diferença na vida dela. E aí ela pode se ornamentar, ela pode se maquiar. Isso aí vai ser só o adereço, só o acabamento do que há internamente, que é a verdadeira beleza. E agora, nós chegamos aos maridos. Versículo 7, diga amém, graças a Deus. Você que é esposa, diga graças a Deus, pastor. Chegou nos maridos. Ao contrário do que se pensa, a vida dos maridos não é fácil. Não é nesse texto que nós vamos falar sobre isso, de como o marido tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Tá? Não é aqui ainda que a gente vai falar, mas estou só citando. Já começa por aí. Amar a esposa como Cristo amou a igreja significa dar a própria vida pela esposa. Aqui no versículo 7 nós temos 4 conceitos muito importantes a respeito do comportamento do marido em relação à esposa. Eu diria até que o marido vai ganhar a esposa não crente fazendo isso também, embora o texto não diga, mas subentende-se de que ele vai influenciar positivamente, vai testemunhar para a sua esposa. Versículo 7 diz que vós, maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar. E o que é viver a vida comum do lar? É viver o cotidiano, a rotina do lar. A rotina do lar inclui comer uma comidinha deliciosa, não é verdade? Aquela comida boa, gostosa, caseira, insubstituível. Não tem restaurante no mundo que possa te oferecer aquela comidinha do lar. Mas significa também lavar a louça. É. Quantos lavam a louça em casa aí? Ninguém. Alguns aí. E às vezes cozinhar, né, Potronelli? Às vezes cozinhar. É. Às vezes cozinhar. Significa relaxar no sofá, no dia de folga, tirar um cochilo, mas também arrumar a casa e lavar o banheiro. Quem faz isso? Já começou a complicar, pastor. Começou a complicar. O negócio está se estreitando mais. Né? Significa brincar com as crianças, videogame e tal e tudo, mas acordar de madrugada quando as crianças chorarem. É ou não é? Sentirem dores. Ir para o médico, para a emergência com as crianças, levar as crianças para a escola de segunda a sexta. O sábado letivo, aula extra, cursos. Então tem bônus e ônus. Viver a vida como um do lar significa ter uma vida sexual saudável. Tem que estar presente, tem que comparecer. Essa é a vida comum do lar, da vida conjugal. E marido ausente dá brecha para Satanás entrar na mente da esposa. Então, o marido tem que estar ali, também emocionalmente, afetivamente, na vida do lar, no cotidiano do lar. É papel do marido fazer isso, estar presente no lar.
que mais que Pedro diz? Ele diz que ele deve viver a vida do lar com discernimento, com entendimento do que é viver a vida do lar, que nós estamos fazendo aqui hoje, com consideração para que a vossa mulher, ou considerando a vossa mulher como parte mais frágil. A maioria dos comentaristas concorda que a parte mais frágil aqui, se referindo à mulher, significa a parte física da mulher, que fisiologicamente é mais frágil do que o homem. Porque em outros aspectos, como o emocional, por exemplo, psicológico e muitas situações, a mulher é superior a muitos de nós. Ela resiste a pressões, muitas vezes, que nós, homens, não resistimos. Não vou perguntar aos homens, porque eles não vão concordar. Por exemplo, um dos traumas piores que um cônjuge pode sofrer é a traição do outro, não é verdade? São os piores traumas. Acho que o pior trauma que alguém pode viver é esse. Vamos pensar, como é que o homem reage, o marido reage quando sabe que foi traído pela esposa? Como é que ele reage? Bala na cara. Quero matar, quero me matar. Enfia a cara nas drogas. Não é isso que o marido faz? O que a mulher faz? Toma aqui os R$50, é? Isso. Hã? O que a mulher faz? A mulher suporta. A mulher suporta, a mulher aguenta aquilo, ela sofre, ela é ferida, ela carrega aquilo com ela, mas ela vai até o final. Ela luta pelo casamento, se for necessário. Se não der para lutar, ela vai em frente, ela vive sozinha, mas ela segue o caminho dela. É ou não é? Isso mostra a capacidade emocional que a mulher tem de suportar traumas que o homem não suporta. O homem vai lá, enche a cara, e sai com os amigos, faz bobagem, bate o carro, e vou me matar, e se desespera, e a mulher está ali mantendo o controle. Mas é fisicamente aqui que está sendo falado. E aí agora me perdoe as feministas, vou mexer com elas. Tem feministas aqui hoje? Não? Se tiver, não tem problema não. A gente conversa. Já conheci algumas, já conversei com várias. Você sabia que as feministas não gostam da ajuda do marido, do homem? Sabiam disso? As feministas não gostam que o homem abra a porta do carro com gentileza para elas saírem? Sabiam disso? Não gostam. Você sabia que as feministas não gostam que os homens carreguem as bagagens das mulheres? As bolsas das mulheres? Você sabia disso? Você sabia que as feministas não gostam que os homens paguem a conta no restaurante? Sabiam disso? Você sabia? Mas é verdade. Mas é verdade. Gente, é verdade. Você sabia que as feministas não gostam que o homem sustente a casa financeiramente? Vocês sabiam disso? Bobas! Deixa o homem ser homem, de acordo com a Bíblia. O homem tem que considerar a mulher como parte mais frágil. Já conversei com várias, já vi situações, já vi testemunho que a mulher brigou com o cara que foi abrir a porta do carro para ela. Foi gentil com ela. Que isso? Eu tive uma ovelha que era feminista. E ela participou de um grupo de freiras evangélicas no Brasil. Já ouviu falar? Freiras evangélicas? Freiras evangélicas. Foi para lá. Quando voltou cheio de ideias. Aí, ela costumava dizer que Paulo, o apóstolo, era machista. Paulo, o apóstolo, era machista. Um dia eu disse para ela o seguinte: se Paulo, o apóstolo, era machista, a Bíblia é machista. Porque o que Paulo registrou é palavra de Deus, não é palavra de Paulo. Sabe o que aconteceu? Está solteira até hoje. Não consegue se casar. Claro. Claro. Vai continuar. Quem vai encarar uma dessa? Quem vai encarar? Certo? Então, amados, queridos maridos, você tem sim que ajudar a sua esposa fisicamente. Fazer os trabalhos pesados, carregar a bolsa dela, carregar a mala dela em viagens longas. Ajudá-la fisicamente com as tarefas domésticas. E assim por diante. Ela não foi preparada para isso, foi preparada para outras tarefas. Embora algumas mulheres também sejam muito fortes fisicamente, conheci diversas delas, são muito fortes fisicamente, mas o homem tem esse papel. O que mais que o homem tem que fazer aqui?
tratar a mulher com dignidade. Por quê? O texto diz que nós temos que tratar a esposa com dignidade, porque ela também é herdeira da mesma promessa que nós somos, a promessa da graça de Deus. Se ela é herdeira, tem que ser tratada com honra de herdeira. Então, meu camarada, tira esse linguajar bruto, agressivo, chulo da sua boca quando você for tratar com a sua esposa. Você tem que tratá-la com honra. Ela é herdeira como você é. Ela tem direito às promessas divinas, celestiais e eternais, como você também tem. Nós estamos no mesmo barco, o barco celestial. Trate com honra a esposa, honre a esposa. Principalmente na frente dos outros, na frente dos filhos, dos familiares, né? Sozinho, principalmente, mas não envergonhe a sua esposa na frente dos outros. Trate-a com respeito, com carinho, com honra. Ela é herdeira do Senhor. Você pode dizer amém? E aí tem algo muito sério que é dito somente para homens no texto. Isso não é dito para as mulheres. Olha o fardo dos homens. É dito aí no final do versículo 7 que se os homens não honrarem essas mulheres, essas esposas, se os homens não tratarem essas mulheres com discernimento, como parte mais frágil, com dignidade, as orações desses homens serão impedidas. Há comentaristas que aplicam essas orações impedidas para os dois, mas aqui é claro que o texto está tratando somente de homens. Está falando para os homens. Você entendeu, meu camarada, varão de Deus? Por que as suas orações às vezes não são respondidas? Compreendeu a seriedade? É um pecado gravíssimo diante de Deus você desrespeitar, violentar, ser um homem agressivo, ser um homem que não honra a sua esposa como parte mais frágil nesse casamento e nesse relacionamento. E aí você tem os seus pedidos e as suas orações interrompidas, enquanto você não corrige isso, dentro da sua casa e no seu relacionamento. Eis a razão, porque nós não temos pedidos muitas vezes atendidos. Sabe aquela briguinha que não foi resolvida em casa? Aquela agressão física, muitas vezes, verbal, que às vezes dói mais do que a física. Aquele apontar de dedo, aquela acusação, aquela crise de ciúmes doentia, que a Bíblia fala de ciúmes de duas maneiras. Uma delas está lá em 1 Coríntios capítulo 13, dizendo que o verdadeiro amor não arde em ciúmes. E tem um outro ciúme, que é o ciúme que o Espírito Santo tem de nós, é o zelo, é o cuidado. Nós temos que ter esse ciúme das nossas esposas. O zelo, o cuidado, a dedicação. Mas o ciúme doentio provoca crises, ofensas, violências, agressividades. Então nós temos que tratar nossas esposas como ladies, honrá-las. Diz a história que Winston Churchill, que foi um dos maiores primeiros ministros da Inglaterra, estava num jantar em Londres e fizeram uma brincadeira. Aquela brincadeira que a gente faz de jantar aí, de casais e tudo. Tinha uma pergunta que o pessoal tinha que responder. A pergunta era a seguinte: se você não pudesse ser o que você é, o que você seria? Aí o pessoal foi respondendo e chegou no Churchill. Quando chegou nele, ele levantou e disse: se eu não pudesse ser o que eu sou hoje, parou, pegou na mão da sua esposa e disse: eu seria o segundo marido da senhora Churchill. E um homem que era considerado um bulldog, um homem de guerra, um homem turrão, duro, faz uma declaração dessa, de importância e de honra à sua esposa. Então nós temos que honrar as nossas esposas. E quando nós não fazemos isso, nós podemos ter as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas campanhas, o que for que você estiver fazendo, interrompido. Ou seja, Deus não vai nos responder se nós não agirmos dessa forma. Se nós não pedirmos perdão.
se nós não corrigirmos, se nós não honrarmos, se nós não amarmos, se nós não valorizarmos a parte mais frágil desse relacionamento, que são as nossas esposas. Vocês estão entendendo isso? Entenderam, marido? As esposas que responderam. Vocês entenderam, maridos? Isso que eu estou falando? Entenderam, esposas? O segredo de oração respondida para hoje, aqui, nesse momento, é o comportamento das esposas, é o comportamento do marido, valorizando um ao outro, amando um ao outro, honrando um ao outro, respeitando um ao outro. E aí você não vai se preocupar com definição da palavra submissão. Não vai se preocupar. As esposas que estão aqui, que fazem isso, sabem disso. Não se preocupe, isso não passa nem na cabeça. Porque isso já é natural do relacionamento. Você já respeita, você já ama, você já caminha junto, mesmo sabendo que o marido vai dar cabeçada. Não é assim? Isso não vai dar certo, mas vamos. Mesmo sabendo, às vezes, o marido que a esposa está sendo teimosa. Mas vamos caminhar, mais uma milha, vamos juntos. E daqui a pouco, lá na frente, a coisa acontece mesmo. E nós temos que continuar juntos. Não vamos abandonar o barco porque aconteceu uma coisa errada, porque houve um tropeço, porque houve uma dificuldade. Vamos em frente. E aí Deus vai ouvir as nossas orações. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar pelos nossos casamentos, aproveitar hoje para orar pelos nossos casamentos? Você pode ficar de pé. Se quiser se aproximar do seu marido, maridão, chama minha esposa para vir aqui à frente. Esposa do marido, vai lá. E hoje nós vamos quebrar aqui a barreira. Vamos quebrar a barreira das orações interrompidas. Vamos quebrar as barreiras de cônjuges não convertidos, que é uma grande barreira, uma grande dificuldade, né? Tem vários casais aqui hoje, estou vendo, aqui visitantes inclusive, que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês façam parte da família de fato do Senhor, que é a 4ª Igreja Presbiteriana de Macaé, de preferência a nossa igreja, pode ir para qualquer lugar, mas de preferência nossa, tá bom? Precisamos de vocês. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por essa noite e nós queremos te pedir que as barreiras, os impedimentos às nossas orações como maridos caiam por terra, que haja perdão, amor, companheirismo, respeito, o caminhar de mais uma milha sempre juntos, para a preservação daquela que é a principal instituição que o Senhor criou. Nem a igreja é tão importante quanto o casamento, porque o casamento veio primeiro, no Éden. Então o casamento é a base da igreja. O casamento é a base de qualquer instituição humana. Se o casamento vai mal, tudo vai mal. Tudo. Todas as nossas relações, todos os nossos empreendimentos vão mal. Então abençoe a nossa união e que nós maridos possamos amar, respeitar, honrar como parte mais frágil as nossas esposas, que as esposas sejam submissas, respeitosas como Sara, acreditando que Deus tem um propósito no coração dos seus maridos, na vida dos seus maridos, dos seus esposos. E que através, não de palavras, porque as palavras às vezes não convencem, mas do testemunho, da vida prática, do ataviar-se não por joias ou paramentos externos ou maquiagens ou tratamentos estéticos, mais do que se paramentar internamente, na beleza do homem ou da mulher interior, que tenhamos mulheres valorosas nessa casa, mulheres piedosas, mulheres virtuosas, Senhor. Que os maridos que aqui estão hoje possam ser fortemente influenciados por essas mulheres. Nós pedimos isso, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode beijar a noiva. Vou sentar.